Retenção seminal e a metafísica que envolve o processo. Retenção seminal e a parte espiritual que envolve o processo. Essa é uma série diferente da primeira série que nós começamos aqui no canal, que é As Peças do Relógio Suíço. Essa é a série, eu ainda vou escolher um nome para ela, ok? Vamos lá. Eu estava vendo os vídeos de um rapaz que produz também sobre esse assunto, e ele estava relatando uma queda dele. Ele estava relatando que estava há X dias, próximo de 2 meses, por aí, e ele teve uma queda. E ele estava revelando, ele estava contando sobre sua jornada, como ele percebeu que a queda tirou os superpoderes e fez com que as pessoas meio que o destratassem, o tratassem com desdém, o observassem como uma larva, como uma... Ele entrou no limbo profundo após as recaídas que ele teve com uma moça, e depois ele voltou para o conteúdo adulto. E ele estava descrevendo o quão maléfico, o quão perigoso foi isso na jornada dele, e o quão malefícios trouxe para o dia a dia dele. E é muito interessante que ele descreveu que no mesmo dia, porém, antes da queda, estava tudo fluindo maravilhosamente bem. Então eu vou descrever um pouco isso, o porquê que ocorre com base na minha experiência, no meu estudo, nos anos, caindo, acertando, refinando, aprimorando. O poder do sêmen é o seguinte: sêmen é a consciência crística dentro de você, que os seus órgãos, testículo, epidídimo, glândula de Cooper, vesícula seminal e próstata, mais uma gama de processos químicos baseados na gordura, produção de testosterona, fazem que você produza o seu suco prostático e o seu sêmen. A maior potência dos seus órgãos, o melhor funcionamento dos seus órgãos, ele é para produzir o seu sêmen e perpetuar a espécie. É isso que nós estamos fazendo aqui. Seu corpo quer que você perpetue a espécie. Esse é um fato. Quando você retém seu sêmen, mais ou menos 14, 15 dias, ele começa a recircular. Mas o tempo me mostrou o seguinte: no momento que você começa a reter, o processo de recirculação já ocorre, mas o ciclo completo de recirculação, ele é por volta de 90 a 100 dias. É por isso que é tão famigerado essa expressão dos 90 dias. Ela não é só do reboot, que eu também não acredito que o reboot ocorre nos 90 dias. Eu acredito que é muito mais tempo do que isso, mas na verdade, as impressões sexuais, os vassanas, os yogis, os mestres yogis hindus, eles tratam da questão dos vassanas, que são impressões sexuais que você carrega na sua psique para sempre, que elas já vêm de outras vidas passadas, de outras encarnações, e são as que você fez agora. Então, alquimista, o que é um vassana? Você assistiu um conteúdo adulto de uma mulher loira que tem traços angelicais e você meio que criou fantasias com ela. Isso é um vassana. O próprio filme que você assistia dela fazendo certas coisas é outro vassana. As relações íntimas que você teve na realidade são vassanas. Então, nos seus registros acásticos, está cheio de vassanas, está cheio de impressões sexuais que você tem. Isso eu não acredito que apaga, sinceramente. Mas eu acredito que é possível desbotar com o tempo. Eu acredito que é possível perder força, e isso, na minha visão, não ocorre em 90 dias. Então eu quero deixar registrado a todos que vão chegar nesse material, em quaisquer que seja o momento o momento da vida de vocês, em quaisquer que seja o período da jornada, você está em 7 dias ou 700 dias. Eu não acredito que você dessexualiza seu cérebro por completo, mas eu acredito que os impulsos, as sinapses, as conexões do cérebro, os vassanas, né? E por aí vai, que você consumiu perdem força. Isso eu acredito. Perdem força. Não vou saber dizer uma porcentagem exata, porque eu não sei dizer nenhuma porcentagem exata do que ocorre isso comigo,
porque é complexo. Em períodos de minhas streaks que eu caí, eu sei muito bem que essas impressões sexuais, por mais que façam muito tempo, elas têm muita força. Eu me lembro de uma questão que ocorreu comigo no começo de 2015. Eu não estava na jornada de retenção seminal, eu nem sabia disso. Mas eu tive relações íntimas com uma moça. Tive umas 3 relações íntimas com ela. Foi muito, muito saboroso, por assim dizer. Pra mim e pra ela. É claro que eu sei que foi saboroso dela, porque eu vi as reações do corpo dela e eu sei ler muito bem essas reações, ok? Então, eu encontrei essa moça dias atrás num dos locais que eu frequento, num dos locais que a minha vida demanda que eu vá, ok? Ela olhou pra mim, eu acredito que ela nem reconheceu, sinceramente, mas eu reconheci na hora. Então preste atenção nisso. Esses vassanas, essas impressões sexuais que eu tive com essa moça há quase 10 anos, ou não, já deu 10 anos, quase uma década, cara, é muito tempo. Essas impressões, elas eclodiram do meu subconsciente para o meu consciente na minha tela mental em questões de segundos. Eu quase que conseguia sentir o gosto de uma certa parte do corpo dela que eu estava com a boca há 10 anos atrás. Entende isso? Então, eu não fui atrás dela, eu não peguei o WhatsApp dela, não aconteceu nada. Eu não recaí, não é isso. Eu só quero dizer o seguinte: a nossa mente tem um poder descomunal, um poder assustador de fazer associações o tempo todo. E foi isso que ocorreu. Agora te digo uma coisa, se fosse no começo da jornada de retenção seminal, eu não digo que não teria caído, não. Eu não digo que também não teria ido atrás dela. Talvez poderia isso acontecer, tá? Porque já aconteceu isso. No começo da minha jornada de retenção seminal, nos primeiros meses, nos primeiros anos, eu caía por pouca coisa. Então, se você está passando esse período, saiba que você, em algum momento, você vai sentir que você vai ficar mais forte. Mas isso não ocorre de maneira consciente. Você caindo e levantando, você sente que com o passar do tempo, gatilhos que antes eram fortes, hoje você dá risada. Situações que antes desencadeavam impressões sexuais que você não era capaz de segurar o impulso, com o passar do tempo você vai dar risada. Com o passar do tempo. Tá? Você não se torna mestre da retenção seminal de um ano para o outro. Não. Por mais que eu estou trabalhando com mentorias, e eu quero ajudar vocês, e eu quero ganhar dinheiro com isso, eu sempre vou falar que você não vai dominar essa prática de um ano para o outro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos lá, voltando. Esse rapaz disse a parte da metafísica. Vamos lá, vamos destrinchar. A retenção seminal, a partir do momento que você começa a recircular o sêmen, você vai perceber que todos os nutrientes que antes eram jogados fora por meio da ejaculação no conteúdo adulto ou por meio da ejaculação no ato com uma moça, ou com 2, 3, você vai perceber que a sua imunidade vai ficar otimizada. Você vai perceber que as faculdades superiores do espírito vão começar a aflorar em você. Então, o entendimento espontâneo, o insight que todos nós temos em algum nível, que várias linhas ocultas de estudo trazem, você vai perceber que isso vai melhorar muito em você. O entendimento espontâneo das coisas da vida vai aumentar muito em você. A retenção seminal faz isso, porque no momento em que seu sêmen começa a ser recirculado, mas eu bato na tecla que ele é recirculado desde o começo que você fecha a torneira. Quando isso ocorre, quando ele começa a subir pela Kundalini, os canais Ida e Pingala, você vai perceber que quando ele sobe no cérebro, é isso que ocorre. Ele começa a desencadear faculdades superiores do espírito. É muito comum eu ler relatos de homens que dizem que ele consegue estudar muito mais horas do que ele conseguia. Que ele consegue orar muito mais do que ele orava, que ele consegue correr muito mais. Mas vamos tratar aqui das partes metafísicas. Todos aqueles que têm mediunidade, em primeiro lugar, se é que você acredita nela, mediunidade, que está ligada com certas linhas de estudo, você vai perceber que a sua mediunidade aumenta muito com a retenção seminal. Você vai perceber que você
parece que vai ter uma caixa de ferramentas na sua mente, e essa caixa de ferramentas é uma gama de assuntos, é uma gama de entendimentos, é uma gama, a conexão de tudo que você estudou com base no assunto que a pessoa vai trazer para você. Então, pessoas vão chegar até você para desabafar os seus problemas. Para alguns de vocês que vão chegar nesse nível, porque tudo que eu estou falando, eu acredito que acontece em todos os homens, mas em algum nível diferente, tá bom? Então eu já trouxe em algumas outras aulas que eu acredito que se você já tem a facilidade para tocar instrumentos, você vai tocar melhor. Mas se você não tem a facilidade, mesmo assim você vai conseguir ter um desempenho interessante, se você se dedicar, claro. Retenção seminal coloca fermento na sua disciplina, coloca fermento na sua dedicação. Então, você vai perceber que com o passar do tempo, pessoas vão te procurar para desabafar. Pessoas vão procurar você como se você fosse bússola, e você vai perceber que você vai ter a bússola para os assuntos que elas buscam. Pessoas vão desabafar problemas da sua vida pessoal, problemas dos seus relacionamentos, problemas da própria retenção seminal, e você vai ter uma capacidade, você vai ter uma agilidade mental tão grande para elaborar os assuntos que as pessoas precisam ouvir, que é impressionante o respeito que isso traz para você. Isso vai trazer muito respeito, porque vão começar a considerar você um cara que eu posso confiar, um homem que eu posso desabafar, um homem que mesmo não estando na categoria de coach, faz às vezes muito melhor o papel do que um. Então, eu quero ter a presença desse homem ao meu lado. O seu círculo de amigos ou colegas do trabalho, da vida pessoal, do jiu-jitsu, da academia, por aí vai, do mountain bike, do crossfit, você vai perceber que o seu respeito vai aumentar e você não vai fazer nada para isso. Lógico, você vai reter seu sêmen e não diga para os outros que você está fazendo isso, mas vão perceber que você tem algo diferente. Porque a retenção seminal faz a sua aura ficar mais limpa. A aura do ser humano tem por volta de 1,5 m, um raio de 1,5 m à sua volta, ok? Espíritos mais evoluídos têm uma aura muito maior. Eu não me importo se você acredita ou não no que eu estou falando aqui. Eu estou falando o que eu acredito e é a minha verdade com base nos meus estudos, tá bom? Se você não acredita e você acha que é interessante me ofender aqui, eu quero que você me ofenda nos comentários. Mas saiba que suas palavras ofensivas não diminuem 1% a minha disciplina. Nem 1%. Pelo contrário, elas aumentam a minha disciplina, tá bom? Espíritos mais evoluídos têm uma aura maior do que os outros que não são tão evoluídos. Retenção seminal faz você subir espiritualmente. Retenção seminal, se você ainda não entendeu que é uma prática espiritual, eu estou trazendo aqui para você com todas as letras que é. Eu estou dizendo para você que retenção seminal mexe na parte etérica do seu ser. Retenção seminal faz o invisível, que até então você duvidava, daqui a pouco vai ficar bem visível. E para alguns é visível literalmente, tá? Certas coisas que ocorrem. Quem sabe eu trago esse assunto uma hora. Tá ok? Você vai perceber que a soma do entendimento espontâneo, a soma de uma aura maior e mais limpa que a retenção seminal vai fazer, a imunidade robusta, porque os nutrientes que você consome na sua alimentação, a gordura, o fosfato, as proteínas, vitamina D e por aí vai, vitamina C e por aí vai, todos os aminoácidos, carboidrato, eu não estou falando de nenhuma dieta específica, eu estou falando de uma alimentação mais saudável, que se você ainda não tem, é obrigado você fazer isso, nem que você não estivesse na retenção seminal, uma questão de autorrespeito, uma questão de querer prolongar a sua vida, tá bom? Então, você vai perceber que essa recirculação, seu corpo vai pegar os nutrientes, a soma, a gama dos nutrientes e vai jogar na sua corrente sanguínea. O ciclo completo de recirculação é de 90 dias, mas isso ocorre a partir do momento que você fecha a torneira. É por isso que é muito comum homens que entram na jornada de retenção seminal relatarem que 3, 4 dias, 5, 10 dias, ele já sente uma diferença muito grande. Eu digo para vocês,
Agora uma informação bem pessoal do alquimista, tá? Bem pessoal. Que eu acho que vai somar. Quando eu recaía com muita frequência, várias vezes no mesmo dia, com certos conteúdos, tá ok? Eu notava que em 2 dias recaindo, no terceiro a minha imunidade já tinha caído muito. Era comum eu ficar gripado e febril. Era comum eu sentir dores nas articulações e era comum o meu treino de musculação e corrida diminuir uma porcentagem bem considerável. E a partir do momento que eu escolhia reter meu sêmen, aumentar a minha hidratação e melhorar a minha alimentação, comendo mais ovos, escolhendo bons carboidratos, gordura do azeite e por aí vai, eu notava que em 7 dias a minha imunidade melhorava muito. Um dos testes que eu faço agora já tornou-se um pouco mais fácil para mim analisar a minha imunidade, que a retenção seminal mexe. Mas eu fazia um teste, e é um teste que é meio fácil de perceber, vamos dizer assim. Preste atenção a todos que vão escutar isso. No momento que você recai, vá para um banho gelado na hora. Você vai perceber que a sensação de gelado vai ser muito maior. Depois de um determinado tempo, na retenção, você vai perceber que o banho gelado passa a ficar mais interessante de tomar. Eu passo a gostar do banho gelado, porque na verdade ele já nem tá mais tão gelado. A minha imunidade robusta, bem robusta, que a retenção seminal proporciona, faz com que o banho gelado já não fique mais tão gelado assim. E é muito comum eu acordar de madrugada e tomar meu banho gelado. Às vezes estou com tanta energia, mas tanta energia, que começo o meu dia tão cedo, que eu vou para um banho gelado e já vou para o escritório ler, estudar, assistir um podcast gringo, que eu gosto, e por aí vai. Mas tudo isso só vem porque a retenção seminal está circulando no meu corpo. À medida que ela circula cada vez mais, menos o gelado me incomoda. Então, eu posso entrar no banho gelado, tudo bem, eu sei que existem temperaturas complicadas, eu sei que tem gente que mora no sul. Lógico, se você mora no Alasca é diferente, tenha o bom senso, tá? Tenha o bom senso. Mas as temperaturas que eu enfrento aqui, aonde eu resido, eu te digo que o banho gelado eu entro a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Ok? Então, é até interessante porque fica um desafio. Eu quero ver se vai estar muito gelado ou não. No momento que você for tomar seu banho gelado, mire a sua testa, tá? Pro jato d'água. Você vai perceber, porque é ali que está seu córtex pré-frontal, na sua testa. Você vai perceber que conforme a água gelada vai caindo ali, aumenta seu poder de decisão. O corpo, na verdade, pessoal, o corpo se beneficia muito do frio, tá? O frio é terapêutico. Quem ainda não viu material, quem ainda não viu nenhuma thumbnail ou título extremamente chamativo sobre a banheira de gelo, quem nunca viu um short do pessoal no CrossFit, depois na banheira de gelo, no tambor de gelo? Quem nunca viu? Isso é real. A recuperação muscular, o insights e por aí vai. Você percebe que você pensa melhor no banho gelado. É isso que eu noto na retenção seminal. Quando eu tô pro banho gelado e eu percebo que o desejo tá tão forte, quando eu vou para ele é como se clareasse a minha mente. Literalmente eu começo a pensar melhor, eu começo a analisar melhor a situação. Então essa é uma estratégia que vale de lei para todos. Quando você perceber que o desejo está muito, muito forte, uma das ferramentas de transmutação física, vá para um banho gelado, tá bom? Você vai perceber que vai dar uma boa queda. Mas eu não posso dizer quanto tempo isso ocorre, porque é de pessoa para pessoa. A retenção seminal, a soma de tudo isso que eu disse, faz com que o seu magnetismo aumente muito. O seu poder pessoal, o seu poder de influência aumenta muito. O seu poder de ler as pessoas e direcioná-las é muito interessante. A alquimia vai ocorrendo, de fato que você vai perceber que
As dificuldades que você tinha, eu estou encontrando palavras para deixar isso fácil para vocês. As dificuldades que você tinha socialmente, de se expressar, de interagir com as pessoas, você vai perceber que, olha, eu vou ser bem sincero e vou ser bem radical com essas palavras. Você vai perceber que praticamente some, e para alguns até some. A timidez, ela vai virar apenas uma história na sua vida com retenção seminal. Pessoas no seu trabalho vão começar a querer se aproximar. Mulheres solteiras vão querer ficar próximo de você, e até casadas, vamos ser bem sinceros. Quem nunca percebeu no trabalho olhares, todos aqueles homens que são um pouco mais raposa na arte da sedução, conseguem perceber de praxe, nítido, gritante, quando uma mulher está se insinuando de maneira respeitosa, e algumas nem é tão respeitosa assim, algumas é de maneira muito escancarada. Retenção seminal vai fazer você atrair esse tipo de situação e percebê-la, tá? Porque a linguagem gritante, porém silenciosa, corporal, em você com retenção seminal, a coisa vai para alto nível, tá? A coisa vai para alto nível. Eu noto isso na minha vida, muito interessante. Eu noto que é capaz de, muitas das vezes, a minha presença desencadear uma briga física com outras pessoas, com outros homens que estão com as suas esposas ou namoradas, mas estão profundamente incomodados com a minha presença. E isso não tem a ver somente com a aparência física, a beleza, a vestimenta, um carro legal, não. Mas tem a ver com o magnetismo da sua aura, tem a ver com o seu campo energético, tem a ver com a pureza de pensamento que a retenção seminal proporciona, faz com que os pensamentos, as criações mentais que estão pairando na sua aura fiquem mais sutis, fiquem mais nobres, mais puras. Retenção seminal, em última análise, é para você ser um ser humano melhor. E isso é percebido pela aura, isso é percebido pelo falar, isso é percebido por muitas questões. E isso vai incomodar um absurdo, ao mesmo tempo que vai atrair muitas mulheres, vai incomodar muitos homens, tá ok? Você vai perceber isso. Mas, no momento que você recai, é gritante como, num passe de mágica, tudo vai embora, tá bom? Preste atenção nesses pontos. Retenção seminal, o alquimista moderno. Grupo de WhatsApp sério, pago por mensalidade, um preço justo, WhatsApp. Mentoria, WhatsApp, e-mail, WhatsApp, ok? E-mail, mentoria.